Criador abençoe você e sua casa, aqui Rogério Canova e eu tenho a presença da minha esposa Mariane. Olá, bênçãos a todos. A lei e o testemunho. Israel, filhos do pacto. Nós queremos trazer um assunto especial para você hoje. Nós vamos falar sobre coisas extraordinárias relacionadas aos filhos de Israel. Quando nós falamos em Israel hoje, nós pensamos em nação, nós pensamos num povo. Mas nós queremos falar especificamente sobre a escolha do Criador. Por que ele fez essa escolha? Por que esse povo fora escolhido? Quais foram os pactos que foram feitos com ele? Hoje, no dia de perdão, Yom Kippur para alguns, um dia separado pelo Criador para nós pedirmos perdão pelos nossos defeitos, nós queremos trazer clareza a esses assuntos. Antes de tudo, nós queremos mostrar para vocês que o pacto sempre existiu, o pacto entre o Criador e seu povo. Lá em Gênesis capítulo 4, do verso 8 ao 10, nós encontramos uma situação que revela esses detalhes. E Caim falou com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. O Criador disse a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei, sou eu guardador do meu irmão? O Criador disse: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. O sangue é algo sagrado. Você vai encontrar isso dentro da Escritura, em vários versículos, e as referências de pessoas que serviram o Criador e trataram desse assunto, o sangue, com muita clareza, mostrando o quanto para Deus significa. Podemos usar aqui uma linguagem comum e chamá-lo de alma. A alma está no sangue, para aquelas pessoas que estão nos ouvindo e vendo aqui o vídeo nos entenderem. É porque alma e vida é a mesma coisa. Vocês vão notar que Abel e Caim trouxeram um sacrifício para o Criador. E nós sabemos que o sacrifício, para a remissão, haveria necessidade de ter o derramamento de sangue, é um pacto antigo. E Caim, como descreve o texto e outros textos também, como de Qumran, não havia levado sangue no sacrifício. Aqui nós encontramos em Hebreus capítulo 1, verso 9, capítulo 9, verso 22, uma referência de Paulo. Paulo escreveu, ou dizem que escreveu, alguns livros, e existem menções que são produtivas, algumas nós não concordamos também, mas para aqueles que gostam do Novo Testamento, para aqueles que fazem uma reflexão ampla sobre lei, ordenança, sobre povo, após o Cordeiro, usando somente o Novo Testamento, está aqui um prato cheio através de Paulo, do capítulo 9, verso 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, são purificadas em sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então Paulo deixa muito claro que na opinião dele, na carta que ele escreve, ou melhor, que ele transmite aos hebreus, que não há remissão sem o derramamento de sangue. Em Gênesis, nós vamos ver um pacto aqui muito comum, revelado entre Noé e os seus filhos em relação ao Criador. Já lemos em outros vídeos, mas só para nós trazermos clareza a momentos ímpares aqui dentro da Escritura, nós vamos ler Gênesis do verso 3 em diante. Verso 4. Não comereis, porém, a carne com sua vida, isto é, com seu sangue. Pode ler o restante. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado. Verso 9 depois. E eu, eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa semente depois de vós. Então aqui nós temos um pacto do Criador, mostrando que até o sangue do animal, para ele é algo precioso. Então o homem nenhum deveria estar escrito, tá? No Sobrevivência nós temos um compromisso com o que está escrito e nós estamos fazendo uso dele, porque é o que nós temos hoje. Não importa se tem alguns erros ou não, algumas adulterações, mas é o que nós temos em mãos.
E o Criador revela aqui que o sangue para ele é algo muito sério. Inclusive no final do verso 6, eu interrompi a Mariana antes de terminar de ler, me desculpe, ele vem dizendo aqui que porque o Criador fez o homem conforme a sua imagem. Então, nós temos que ter cautela com esses pactos caso queiramos fazer a vontade do Criador. No capítulo 37, no verso 26, nós vamos ampliar esse conceito de sangue para entendermos melhor todo esse processo. No capítulo 37, a Mariane vai ler para a gente do 18 em diante. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram um ao outro: Eis, lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora e matemo-lo. E Rúben, ouvindo isto, livrou-os das mãos deles, e ele disse: Não lhes tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: Não derramarei sangue. Olha só, Rúben é o primogênito da família. Ele não é o filho da mulher amada, né, Mariane? Mas ele é o primogênito dos nascidos de Jacó, que o nome não é muito interessante, e ele é mudado pelo Criador, passa a ser Israel, né? Algo referente à presença do Criador nele. Então, Rúben, ele diz: não derramareis sangue. Olha, Rúben aqui cobrando dos irmãos um pacto de promessa. Vocês vão notar que em todas as festividades do Criador, todas elas são seladas com sangue. Todas as festividades demandam o sacrifício de cordeiros. Há um selo ali. Há um lembrete de pacto, certo? Para celebrá-las, todas as festividades, todos os sacrifícios, para se apresentar ao santuário, porque você vai entender agora uma coisa muito importante que a gente não havia percebido antes. Isso não está escrito especificamente. É uma experiência que nós vamos compartilhar aqui. Você encontra 7 festividades do Criador em Levíticos 23. Por que que todas as festividades demandam sacrifício? Porque em todas as festividades o povo precisava de ir diante do Criador. E não dava para ir de qualquer jeito. Principalmente após o tabernáculo ter sido estabelecido na terra. O Criador disse a Moisés, passou as medidas, era a sombra do que havia no céu. Então o Criador disse para ele assim: olha, todas as vezes que um homem se deitar com uma mulher não deve se apresentar perante mim. Foi à guerra, não deve se apresentar perante mim. Esteja o homem manchado, né, comprometido, não deve se apresentar. Né, com lepra, doente. Por quê? Porque ele estaria diante da santidade. Então, para participar, ele precisaria de realizar o sacrifício, para transferir os pecados dele, para não ser morto na presença do Criador. Mas aconteceu um problema aqui com José e sua família. Olha só o que diz o verso 29 e o verso 30. Voltando, pois, Rúben à cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou as suas vestes. E voltou a seus irmãos e disse: o menino não está, e eu aonde irei? Não tem como fugir do Criador. O primogênito sabia muito bem que o menino não estava ali, não tem como fugir do Criador. Para onde eu vou? Entende? Para onde ir? Porque o santuário é celeste. Porque o templo é celeste. Porque o sacrifício é a sombra do celeste. Derramamento de sangue não poderia haver. É uma norma que rege o governo de um Criador. E agora os irmãos adulteraram essa norma. Eles fizeram algo que não poderia ser feito. O livro de Jubileus, no capítulo 33, traz a seguinte mensagem no verso 12. Os filhos de Jacó degolaram um cabrito e mancharam de sangue a veste de José e mandaram-na no dia 10 do 7º mês. Fizeram, Jacó, seu pai. Fizeram um pacto, selaram um acordo entre eles com sangue. Não dava para remir o pecado. Vender um escolhido, um primogênito
do Criador uma descendência separada de Jacó, isso era muito sério. Capítulo 34, verso 18. E por isso foi estabelecido a cargo dos filhos de Israel que se lamentasse no dia 10 do 7º mês, quando a seu pai Jacó chegou a notícia que o fez chorar José, para que em tal dia pedisse perdão para ele, com um cabrito no dia 10 do 7º mês, uma vez ao ano, por causa do seu pecado, porque tinha magoado o sentimento do seu pai pelo filho José. Foi estabelecido esse dia para que se lamentassem nele dos seus pecados, de todas as suas culpas e dos seus erros, para se purificarem nesse dia uma vez ao ano. É bíblico. Eu estou lendo Jubileus aqui, segundo os historiadores, escrito por Moisés também, não incluído na Bíblia pelo cânon dos romanos, né, do romanismo, lá por volta do século 300, depois do Cordeiro. Então nós temos aqui uma informação revelando o motivo dessa festa de purificação. É quando se vende uma propriedade do Criador. Êxodo 13, verso 2. Santifica-me todo primogênito, todo aquele que abre a madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é. É do Criador. A descendência do Criador é vista a partir da primogenitura. Pertence a ele. Seja dos filhos de Israel ou dos filhos do mundo. A diferença é que os filhos de Israel possuem pactos com o Criador. E nós vamos passar a falar desses pactos aqui. E José era primogênito também, né? José também era primogênito, filho de outra mulher. De outra mulher. É claro. Mas ele era o primogênito. Então você imagina, Rúben, por exemplo, poderia dizer não, né? Ele é o filho amado. Jacó fazia diferença entre os filhos? Sim, infelizmente. Nós vimos isso no contexto. Pelo menos o escritor deixou passar esse processo para nós, essa situação para nós. Então imagine só, ele poderia, não, vamos matar ele sim. Não, não derrame sangue do menino. O interesse dele era retirar, se você for ler as entrelinhas, depois você pode voltar lá. Ele queria voltar mais tarde para retirar o menino da cova. Para retirar o menino e entregar para o seu pai. Mas os seus irmãos, não. Atos capítulo 15, verso 20. Mas lhe escrever para se absterem para longe das contaminações dos ídolos e da fornicação e daquilo que foi sufocado e do sangue. Por que nós colocamos esse verso aqui? Não. Existe a história lá do lençol. Deus purificou tudo, tudo pode ser comido. Tudo pode ser ingerido. Tudo bem. Se a gente for generalizar, sem conhecer o contexto, ora, sejamos realistas aqui. A quem eu quero servir? O meio demonstra o fim. Onde eu quero chegar. Qual é o meu propósito? O meu propósito é servir ao meu ego ou servir ao Criador? Porque se de Gênesis a Apocalipse o Criador deixa muito claro, inclusive em Apocalipse, comedores de rato, de porco, exemplo, estou citando aqui, répteis, comedores de carne com sangue, não vão entrar, ser estabelecidos no reino. Por que é que eu vou a favor de teologia que vem do paganismo para acalentar, acariciar egos de pessoas? Por que eu vou dar ouvido a essas filosofias, sendo que está escrito? Ninguém descobriu, sempre esteve ali. O que é fato, o que é verdadeiro, sempre esteve disponível para todos. Então estou usando aqui Atos dos Apóstolos, um conceito dizendo não coma nada com sangue. Está aqui. Entende? Daquilo que foi sufocado e do sangue. Por que fazer ao contrário? Ainda nós temos 1 Pedro, capítulo 1, 19. Mas com o precioso sangue do ungido, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Pode ler o 18 e 19. Perdão. Ah, tá. Eu li o 19. Era pra ler o 18. Vou ler o 18. Tendo sabido que não com coisas corruptíveis fostes resgatados para fora da vossa maneira de viver.
mas com o precioso sangue do ungido, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Aqui nós temos uma visão de Pedro, descrita na Escritura, 1 Pedro, capítulo 1, 19, mostrando a visão que ele tinha a respeito da remissão. Por que nós não colocamos aqui como prata e ouro? Porque está entre parênteses, não tem no grego, tá? Não tem. O tradutor achou por bem colocar ali para fazer uma referência melhor ao que está escrito. Não é necessário. Tendo sabido que não coisas corruptíveis que resgataram a vocês que estão me ouvindo, que resgataram a mim. É o conselho de Paulo. É Paulo dizendo para nós, Pedro dizendo para nós. Nós fomos resgatados pelo sangue do Cordeiro. Para mim, está dizendo? Para nós? Será que ele está dizendo para Mariane isso? Será que ele está dizendo? Não, ele não escreveu essa carta para nós. Nós tomamos emprestado hoje. Pedro, ele faz essa referência a quem ele está escrevendo. E se você for ler o contexto de uma forma geral, você vai perceber que todos os hebreus, em sua essência, entendiam que não havia remissão de pecados sem sangue. Não tinha como remir. Capítulo 1 do livro de Jubileus, o verso 4. E esteve lá sobre o monte 40 dias e 40 noites, e o Criador mostrou-lhe as coisas passadas e futuras, as coisas da subdivisão do tempo, quer segundo a lei, quer o testemunho. Tudo dividido, tudo anotado, dentro da lei e vista testemunhada pelo testemunho vivo. Se você não notou aqui, olha a chave extraordinária que nós temos aqui. Moisés está lá no monte, 40 dias e 40 noites, e o Criador mostra as coisas para ele do passado, antes dele, e mostra para ele as coisas do futuro. Se você for ler o texto inteiro, você vai ver que o Criador vai revelar a Moisés que muitos irão se perder. E ele mostra também para Moisés a subdivisão do tempo, que é feita quer segundo a lei ou quer segundo o testemunho. Como é que o testemunho faz a divisão do tempo? Como é que a lei divide o tempo? Você vai entender. Primeiro, nós vamos falar aqui a respeito da lei. Lê pra gente, Mariane, Levíticos 16, verso 16. Capítulo 16, verso 17. Perdão, verso 16. 16. Segue até. Assim fará expiação pelo santuário por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões, segundo todos os seus pecados, e assim fará para a tenda da congregação que reside com eles no meio das suas imundícias. E nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer expiação no santuário, até que ele saia. Depois de feita a expiação por si mesmo e pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Então sairá ao altar que está perante o Criador e fará expiação por ele. E tomará do sangue do novilho e do sangue do bode e porá sobre as pontas, em forma de chifre do altar ao redor. E daquele sangue espargirá sobre o altar com o seu dedo 7 vezes, e o purificará das imundícias dos filhos de Israel e o santificará. Havendo, pois, acabado de fazer a expiação pelo santuário e pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. E Arão porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel e todas as suas transgressões, segundo todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem designado para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária e deixará o bode no deserto. Isso aqui é uma lei de purificação. Segundo o Criador, o santuário é uma sombra do que há no céu. Então, essa é a forma de ordenança da lei que o Criador dera a Moisés, revelar a ele, né? Nós estamos lendo Levíticos, todo mundo sabe que foi Moisés que escreveu, certo? Pelo menos é assim que está escrito.
E aqui nós temos uma referência à festividade que se cumpre hoje. Verso 29 e 30. E isto vos será por estatuto perpétuo no 7º mês, ao 10 do mês. Afligireis as vossas almas, e nenhum trabalho fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia o sacerdote fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Criador. Então, a lei demonstra a data correta de fazer, a forma correta de fazer. A lei vem trazendo essa informação referente, porque o povo estaria na presença do Criador. Assim como o céu está constantemente na presença do Criador, nós temos agora um santuário terrestre estabelecido, entregue para Moisés, mostrado para Moisés, que resgatou a descendência de Israel, tá? Lembrando que é a descendência de Israel que Moisés foi buscar lá no deserto, tá? Então, uma descendência escolhida, são 12 tribos que precisam de ser purificadas. Então, a lei, ela marca aqui o tempo. O texto mostra pra gente que fora revelado a Moisés a subdivisão da lei dos dias, que eles saberiam como levar isso adiante, certo? Aí nós temos aqui ainda o verso 34, que não coube lá, eu separei aqui para ler. Verso 34 do Levíticos 16, Mariane. E isto vos será por estatuto perpétuo para fazer expiação pelos filhos de Israel de todos os seus pecados uma vez no ano. E fez Arão como o Criador ordenara a Moisés. Então, é para os filhos de Israel, certo? É perpétuo. O que significa a palavra perpétuo? Aqui o verso 34, eu coloquei na versão aqui, João Ferreira de Almeida com versos Strongs, tá? Isso vos será por estatuto perpétuo. Então, o H5769, ele traz longa duração, antiguidade, futuro, para sempre, sempre. Você pode interpretar do jeito que você quiser, porque segundo o tradutor aqui, segundo o Strong, nós temos essas referências para a mesma palavra. Mas olha como que fica mais interessante quando nós vamos ver aqui o H3722, para fazer expiação. O que seria se fazer expiação? Hoje vos será por estatuto perpétuo fazer expiação, cobrir, purificar, fazer expiação, fazer reconciliação, cobrir com betume. Então, eu poderia dizer aqui que essa festividade fora dada por parte dos filhos de Jacó, pela venda que fora feita de José, pelo sangue derramado do cordeiro para ratificar um acordo indecente feito pelos irmãos, e agora o Criador deu para a nação inteira uma válvula de escape, uma situação onde a nação poderia se reconciliar com o Criador através desse dia festivo. Apocalipse 12, verso 10 e verso 11, por favor. E ouvi uma grande voz dizendo no céu: agora chegou a salvação e o poder e o reinar do nosso Deus, a autoridade do seu ungido. Porque já foi lançado para baixo o acusador dos nossos irmãos, aquele que de dia e de noite o estava acusando diante do nosso Criador. E eles o venderam por causa do sangue. E eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho deles, e não amaram as suas vidas, mesmo até a morte deles. Profecia de capítulo 12. Sangue. Tudo é selado com sangue. Quando se sela com sangue, você ratifica um acordo, você ratifica um pacto. Aqui nós encontramos uma revelação que é lida por muitos e talvez não compreendida em toda a sua amplitude. Mas Isaías capítulo 8, o verso, nós vamos ler aqui para aqueles atribulados hoje em dia, que vão atrás de ventos de doutrina, de coisas que levantam conspirações nas redes sociais. Há um conselho aqui do Criador, prudente, que serve para todos os tempos. Verso 11 em diante, Mariane. Porque assim diz o Criador: me disse com mão forte, me ensinou que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo: não digais uma conspiração a todos quantos este povo diz uma conspiração, e não temais o mesmo temor dele, nem tampouco sejais terrificados.
ata o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos, e esperarei no Criador, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Que testemunho é esse? A lei nós estamos demonstrando aqui. Verso 19. Quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os prognosticadores feiticeiros que chiureiam e murmuram, porventura não consultará o povo ao seu Deus, a favor dos vivos consultar-se-á aos mortos? A lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Havia e sempre houve datas marcadas para testemunhar a quem você pertencia. Quando Adão fez o pacto com o Criador e repassou para os seus filhos, quando seus filhos entregassem um cordeiro, representando a remissão, o perdão, o pecado, a renúncia, a angústia deles perante o Criador, seria um testemunho de tempo, demonstrando e revertendo o processo, mostrando ao patriarca que fora feito, que foi Adão. Quando os filhos, a descendência de Noé, fizesse continuidade ao pacto que fora feito, não comer carne com sangue e purificar-se através do sangue, seria dado o testemunho em lei e em testemunho vivo do processo e de quem aquele povo representava. O Criador se lembraria, é uma ordem, é uma ordenança. Quando o povo, através de Jacó, cumprisse as ordenanças, as 12 tribos, seguindo os preceitos, não vendendo um primogênito separado pelo Criador, eles teriam e seriam lembrados. Não teriam passado todo aquele tempo no deserto. Moisés agora se levanta, demonstra toda essa organização que o Criador fez através do tempo, através das suas festividades, para remir o erro de todo o povo. Jubileus capítulo 2, verso 20. E eu, entre aqueles que vi, escolhi em tudo e para tudo a estirpe de Jacó, escrevia como meu filho primogênito. Santifiquei-a para mim para a eternidade, e lhe indicarei que repouse no sábado de toda a obra. O Criador escolheu a estirpe de Jacó, chamado de Israel. Foi o Criador quem escolheu. Jacó, ele deveria cumprir todos os desígnios do Criador e a sua descendência também. Caso você não seja um filho de Jacó, né, de sangue, vamos dizer assim, sabemos que somos descendentes direto de Abraão, de Noé. E diretamente também de Adão. Isso é um fato. Não, se você entende assim, né? Porque uma coisa é nós sermos cristãos e seguirmos preceitos do cristianismo, certo? Porque o cristianismo de certa forma, com todo respeito à crença, mas é meio conturbado a crença, né? Porque imagina, eu saio pregando por aí que existe um sumo sacerdote no céu hoje que está a purificar os nossos pecados e ao mesmo tempo ele é um advogado, só que eu não cumpro a lei que leva ao processo do santuário celeste. Existe a vertente que cumpre a lei parcialmente, mas eu não guardo o sábado, porque ele foi remido na cruz. Mas então eu posso matar? Então é confuso essa crença, essa fé. E ao mesmo tempo, alguns acham que pode deixar de lado os outros preceitos e não são. Olha o que diz o capítulo 2, o verso 28. Lembrando que essa parte de Jubileus é o anjo falando com Moisés. Lê como se fosse o anjo, por favor. Isso. Todo homem que o respeitar e repousar nele de todo o trabalho, que seria o sábado, será santo e bendito como nós para todos os tempos. É o anjo revelando a Moisés. O anjo conversando com Moisés. Então todo homem que respeitar e repousar
de todo o seu trabalho será santo e bendito, como nós, Moisés, como eu e como você para todos os tempos. Porque o livro dos Jubileus revela que os anjos da face e os anjos da santidade sempre guardou, né, o dia de sábado. O sábado ele é guardado no céu. E eu, entre aqueles que vi, escolhi em tudo e para tudo a estirpe de Jacó. Então, a estirpe de Jacó foi escolhida. O Criador anunciou as leis dele, a estirpe de Jacó. Mas você que está nos ouvindo, não importa onde, que se identifica como alguém que quer fazer a vontade do Criador, também será bendito para todos os tempos. Não era só para aquela época. E olha como que o Criador revela agora para nós, ele mostra para nós o que testemunha. A lei ela marca o dia, mas ela não revela o testemunho. Como que isso seria cobrado? Eu poderia ter colocado aqui Gênesis capítulo 1, verso 14, que a gente repete em vários vídeos. Mas eu trouxe aqui uma diferença para você ver que não é uma visão somente de Gênesis, de Moisés. Olha o que Davi escreveu, segundo os historiadores, capítulo 19 de Salmo. Lê pra gente, Mariane. Os céus declaram a glória do Criador, a exaltação do Criador, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia emite sua fala para outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a voz deles. Não há linguagem. E não há fala onde se ouça a voz deles. Eles anunciam. O que eles anunciam, Mariane? O cordel de medir deles sai através de toda a terra, e as palavras deles saem até o fim do mundo. Neles ele pôs uma tenda para o sol, o qual é como um noivo que sai de sua câmara nupcial e se alegra como um herói a correr a seu caminho de corrida. A sua saída é desde uma extremidade do céu e o seu circuito até as suas extremidades, e nada se esconde ao seu calor. A lei do Criador é perfeita, fazendo a alma retornar. O testemunho do Criador é fiel e dá sabedoria aos simples. A lei, ela é descrita, ela está visível. O céu proclama as obras do Criador. O céu é a testemunha viva. O firmamento é a testemunha viva das obras do Criador. Você já notou que quando uma pessoa vai morrer, aquelas que se preocuparam com a vida, que se preocuparam com a família, que se preocuparam com coisas essenciais, convivência verdadeira, elas comentam. Você vê num filme, você vê num comentário de alguém, numa carta de alguém, num testemunho de uma pessoa, você vê a pessoa dizendo assim: puxa vida, passei todo este tempo, e eu não fiz o que foi necessário. Me arrependo meus filhos, me arrependo minha família, entende? O tempo, ele é testemunha. É o tempo que retrata, que é um cordel de medir. São os luzeiros que medem as ações do homem. Eles são fiéis, testemunhas do Criador em todos os tempos. Desde que o mundo é mundo, em Gênesis 1,14 está descrito que fizeram os luzeiros para testemunha das estações, para alguns sinais, para alguns que queiram achar assim das moedins, encontrar escrito assim, que revela os pactos feitos com todos os patriarcas. Então, quando você encontra o pacto de sangue misturado com os outros pactos do Criador, eles possuem um prazo, uma data determinada. Não é determinada por nós, mas determinada pelo céu. Está nas tábuas celestes, possui um tempo determinado, e todos eles são selados com sangue. Agora, caso você, hoje, no dia de Yom Kippur, para alguns, no dia do perdão, no dia da purificação, onde o santuário todo é purificado, entenda você como queira, pelo próprio Cordeiro,
ou por algum outro tipo de liturgia que você entenda que assim cabe lá, nós temos a nossa compreensão aqui, e não vamos discorrer nesse assunto, senão o vídeo vai ficar imenso. Mas eu quero que você entenda um processo. Como é que o Criador interrompe toda uma liturgia com tempo e data marcada, com estrutura e organização marcada? Como é que o Criador, ele interrompe esse processo e o faz parcial? Como isso ocorre? Como seria possível guardar a lei parcialmente? Como seria possível servir o Criador parcialmente? Aqueles que se sentem bem, nós respeitamos. Nós não somos julgadores aqui. Nós não estamos julgando. Nós estamos apresentando o que está escrito. No vídeo anterior nós falamos sobre a balança. A balança do Criador. Como que o Criador pesa as ações. Como que são anotados os nossos preceitos, as nossas ações, o que nós fazemos. E hoje nós estamos trazendo no dia da purificação do santuário celeste, porque o terrestre não existe mais. Nós estamos trazendo em pauta aqui a organização feita pelo Criador para que isso ocorresse. A data marcada, o dia separado, onde debaixo de um santuário que está sobre todas as cabeças que existem nesse mundo, aos pés do Criador, existe uma norma que fora transmitida para a nação de Israel, os filhos escolhidos, refeito um acordo através de Moisés e cobrado por tantos profetas para aquela nação. Lembrando que você e eu temos a oportunidade de, assim como disse o anjo a Moisés, em qualquer parte do mundo, em qualquer época, em qualquer tempo, se encaixar nessas promessas, servindo e seguindo a vontade do Criador. Não vento de doutrina, não qualquer pregação sacerdotal vã fora da Escritura, ou qualquer liturgia que esteja baseado no que nós chamamos hoje de termo teológico, ou exegese bíblica. Nós precisamos de seguir e servir o assim diz o Criador. Segundo o livro de Isaías, nós lemos aqui Isaías 8, a lei e o testemunho. Se essas pessoas que tentam entender de tudo que está à sua volta e conspiram não falarem segundo a lei, e segundo as testemunhas do Criador, que é todo o céu que está sobre a nossa cabeça, não lhes deem ouvidos, porque não há luz neles. Espero que você tenha compreendido. Falar alguma coisa? Não. Criador abençoe você e sua casa. Criador abençoe a todos.